Salve, rapaziada da Central do Timão, começando mais uma entrevista da Central, dessa vez com uma presença inédita. Primeira vez aparecendo aqui na Central, um prazer fazer uma entrevista com você, Henrique Vigliotti. Tamo junto, Matheus, agradecer a todo mundo da Central, minha primeira participação por aqui, primeira de muitas, então bora pra cima com um convidado mais do que especial, né, Matheus? Exatamente, um convidado, como você já disse, mais do que especial, porque ele, junto com seus companheiros, mas tem um destaque muito importante, abriu as porteiras para o Corinthians celebrar vários e vários títulos de Campeonato Brasileiro, mas foi tudo onde começou em 1990, com um gol marcado por Tupanzinho no jogo contra o São Paulo, e o Corinthians sagrou-se campeão brasileiro em 1990. Então, temos que começar agradecendo, na verdade, né, o Vigli? Tem que começar agradecendo por tudo que você fez pelo Corinthians, Tupanzinho, tudo que você representou com a camiseta do Corinthians. Como eu disse, foi o que abriu as porteiras pro Corinthians hoje ser hexacampeão, heptacampeão, na verdade. Foi tudo que começou em 1990. Então, primeiramente, agradecer, é uma honra receber você aqui. Obrigado, eu que agradeço, né? Um abraço, Matheus, um abraço, Henrique. Agradecer a oportunidade de estar aqui, um abraço à galera do Central do Timão aí. E o primeiro brasileiro, né? Foi o primeiro. 35 anos, ninguém esquece, né? O corintiano, principalmente. 16 de dezembro de 1990, né? Um dia, para mim, especial. Eu sempre comemoro. 35 anos. E eu dou muito valor a esse título, né? Que é o primeiro título, primeiro que foi alavancar, né? Depois nós disputamos a primeira Libertadores também, ali que começou tudo. Exatamente. Ô Tupanzinho, eu sempre começo com uma pergunta que eu acho que não tem como fugir, que é sobre a sua infância. Como que era o pequeno Pedro? Sempre sonhou em ser jogador de futebol? Foi algo que apareceu na sua vida do nada? Como que era isso? Matheus, Henrique, não, o meu aconteceu do nada, né? Eu falo com o Marcelo, conheci o Marcelo há pouco tempo, né, Marcelo? Tava comentando na viagem aí, comecei a trabalhar com 11 anos tirando leite, né, no sítio e jogando bola à tarde, né, depois comecei a jogar nas escolinhas no Tupã Futebol Clube, né, hoje é o time onde eu comecei, que hoje eu sou o presidente e tudo ali, né, foi construindo devagar uma carreira, que a gente fala, pô, mas nunca sonhei se eu falar, pô, vou jogar no Corinthians, vou jogar nesse. Então foi acontecendo as coisas naturalmente na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. E até antes de a gente entrar mais no que foi a sua carreira, conta um pouquinho também desse processo, né? Porque hoje a gente vê base estruturada, vê base tendo campeonatos. Como é que foi enfrentar tudo isso? Em mesma infância que você mesmo falou, que você trabalhava, que você tinha todo esse lado familiar também. Como é que foi enfrentar tudo isso e conseguir vencer toda e qualquer dificuldade daquela época, né? Henrique, falar uma coisa, meu primeiro campeonato foi um campeonato rural que eu disputei com 14 anos, né? Porque eu moro num distrito, né? Eu moro em Parnaso, então Parnaso é rural, é um distrito de Tupã. Foi o primeiro campeonato que eu disputei. Fui bem nesse campeonato, aí nesse campeonato eu fui pro Tupã Futebol Clube, né, dali eu já pulei pros juniores na época, era uma dificuldade danada, porque na nossa época não tinha esse negócio de tanto campeonato, né, então o que pegava, a gente jogava era no time ali do distrito mesmo, que era o primeirão, e tinha o cascudão, aí você jogava no cascudo os dois tempos, né, que era mais molecada, e no primeirão que era os caras mais de elite mesmo, né, que eles contratavam para jogar. E eu comecei a jogar ali mesmo no Parnaso, e de Parnaso fui pro Tupã. Entendi. Não, só ia perguntar também como que você foi pra dar essa guinada maior até o São Bento, né? Pra chegar até o São Bento de Sorocaba. Como que foi essa transição pra sair do Tupã até chegar no São Bento? Do Tupã Futebol Clube eu joguei praticamente dos 14 até os 17, né, para 18 anos. Aí fui pro São Bento de Sorocaba. Teve um jogo amistoso entre o Tupã Futebol Clube e São Bento de Sorocaba, onde eu me destaquei, fiz o gol, né, da vitória e fui emprestado pro São Bento. Aí no São Bento eu joguei nos juniores, né, primeiro ano 87. Aí em 88 eu já fui disputar meu primeiro campeonato paulista, né. Não joguei em 88, fiquei a maioria dos jogos no banco, né. Ali já não era talismã, né? Os caras confundem muito isso, né, que eu tava talismã no São Bento. Não, talismã foi no Corinthians. Aí em 89 já joguei no profissional, já fui titular, joguei quase todas as partidas, fiquei 2 partidas de fora. Ali eu me destaquei no Paulista e fui contratado pro Corinthians. Entendi. Foi lá que surgiu também o apelido de Tupanzinho.
Lá foi é verdade. Até então era Pedro. Antes era Pedro Garcia. Aí, aí depois, no momento, lá, o presidente Edgar de Moura falou, não, esse nome não vai dar certo, né? Pedro Garcia. Que Pedro Garcia era meu pai. Aí vamos colocar o nome da cidade, Tupanzinho, porque já tinha o Tupanzinho na época, era do Palmeiras, jogou na época de 70, né? E o apelido, né? Como da cidade, Tupã, aí tinha o Tatuí também, que era um amigo nosso, então foi apelidando todo o pessoal da cidade, que morava na cidade, e acabou ficando Tupanzinho. No São Bento de Sorocaba. É isso. Ô, Victor, como você seria chamado se fosse apelidado pelo nome da sua cidade? Pra mim seria São Paulozinho. Eu sou de São Paulo. Pra mim também seria São Paulozinho. E Piranguinha, você é do Ipiranga, não é, Victor? Ipiranguinha ou Ipiranger, como o pessoal brinca hoje em Ipiranga dia. não dá, aí não dá, aí é demais. Aí não dá. Que loucura. Ô Tupã, e como que foi que você veio parar no Corinthians? Foi um jogo específico que você fez contra o Corinthians, ainda pelo São Bento? Foi um destaque que você foi indo aos poucos? Como é que foi isso? Acho que foi no decorrer do campeonato, né? Eu fui até no jogo que foi bem contra o Corinthians, né? Não fui 100%, né? Mas uns 70% eu fui. E acabei, né? Dando certo para vir pro Corinthians e no campeonato todo, né? Os caras estavam vendo no decorrer, ó, ficou tantos jogos, né? Hoje fala em minutagem, é minutagem. Sim, Né? sim. É minutagem? É minutagem, é minutagem, a gente que é meio velho assim, já não tá acostumado com esse negócio de minutagem, tanto. E aconteceu natural, cara. Chegou o presidente, falou, ó, vocês vão pro Corinthians. Falei, vocês estão de brincadeira, mano. Eu tava na concentração, né, na pré-temporada, no comecinho de Veio novembro. você em quem? Eu e o Guinei. Você e o Guinei. Na realidade veio o Guinei primeiro. O Guinei estava contratado porque o Jorge Luiz, que era o zagueiro na época, tinha ido embora pro Rio de Janeiro. Aí tava precisando de um zagueiro. E o Guinei foi bem também no campeonato. O Guinei jogou todas as partidas no São Bento de Sorocaba. E aí, de contrapeso, o cara, ó, leva aquele cabeludinho ali. Aquele cabeludinho é bom de bola. O presidente do São Bento falou pro presidente do Corinthians, que na época era o seu Vicente Matheus, né? Falou, vamos trazer os dois. E nós ficamos de estágio 3 meses. Mas em 40 dias já compraram o passe, já ficou tudo legal. Tupanzinho, até dentro disso, você falou do Vicente Matheus. Como é que foi trabalhar com uma das maiores figuras da história corintiana, né? Sempre todo mundo fala do lado caricato dele, das declarações. Como é que foi trabalhar com ele? Não, ele era um cara muito sério, né? Para renovar contrato era difícil, não era fácil. Bom, na realidade, eu cheguei no Corinthians, eu não sabia nem quanto que eu ia ganhar. Você tem uma ideia, né? A emoção de corintiano, né? Pô, vou jogar no Corinthians. Pô, sim. Chegamos de perua, do São Bento pro Corinthians, chegamos no Parque São Jorge ali de perua, ficamos um tempão para entrar. E depois na conversa com o seu Vicente, com os diretores, né? Ó, assina o contrato aí, assinamos, né? Um contrato de experiência. E acabou dando certo nessa experiência. Tanto eu como o Guinei, nós fizemos um bom campeonato paulista, depois o primeiro brasileiro, né? Campeões. Então foi acontecendo, como eu falei, acontecendo naturalmente. E o seu Vicente era um cara fantástico, né? Eu devo muito, que nem eu falo, foi meu primeiro apartamento, o meu primeiro contrato. Aí quando eu cheguei para renovar em 91, né, que nós fizemos o campeonato dia 16, né? Aí voltamos no começo de 91. A primeira coisa que ele falou, não é porque você fez um golzinho do título que você pensa que você vai ganhar muito aqui. Um golzinho. Só isso. Isso que ele brigou tanto para ter esse brasileiro, né? Depois ele relaxou, ele falou, assina aí e tal. Aí depois conversamos, acertamos e eu acabei ficando, né, até 97. Ô Tupanzinho, e também acho que tem uma figura importante de se destacar no meio de tudo isso, é toda a comissão, toda a diretoria do Corinthians, na verdade, e o Lico também, né? Que é muito importante, acho que é um cara fundamental também para que você chegasse até o Corinthians. Já conversei com ele algumas vezes, ele citou já que ele foi uma figura importantíssima, assim, para você chegar até o Corinthians, né? O Lico era o diretor na nossa época, nossa, verdade, o Lico, o Nenê também, né? O Henrique Alves. Sim. Mas o Lico foi, a nossa vinda para o Corinthians foi excelente. Ele que ajudou, né? Joaquim Grava, o médico, né? O Joaquim até hoje a gente se fala. Então tem muitas pessoas, né? Mas o Lico foi... Pô, a gente tem que agradecer muito a ele e o Guinei. Perfeito. Ô Tupanzinho, e assim, você estava chegando no Corinthians, o Corinthians já tinha 20 títulos paulistas naquela época. Tinha ganhado recentemente, em 1988. 88. E não tinha um brasileiro ainda. Vocês chegavam já meio que com uma pressão de o Corinthians precisa ganhar o Campeonato Brasileiro? Ou isso era visto como algo mais natural ainda na época? Ou
realmente tinha uma pressão de precisa ganhar a todo custo, é isso, é o que falta pro Corinthians, juntamente com a Libertadores naquela época? Não, em 90 foi natural. Não montou um time para ser campeão. Montou um time para ficar na primeira divisão, né? Ficou um time para disputar o brasileiro. Então não foi um time que você falou assim, montamos um time para ser campeão em 90. Não aconteceu isso. Na realidade foi contratando as peças que precisavam, né, para montar um time, para ter um time forte ali. E o time começou da liga, né? Começou a ganhar os jogos. Então é até muito estranho, porque o Corinthians, ele perde o seu jogo, no jogo que você estreia. O Corinthians perde, que é contra o Noroeste, né? E depois o Corinthians consegue emplacar 22 jogos sem derrota. Mas era sempre 1x0, 0x0, 1x1. 1x0, 0x0, 1x1. Mas esse já foi no Paulista, né? Isso, no Paulista, exatamente. No Paulista, no começo do ano. É verdade, né? Foi a Taça dos Invictos, que tinha a Taça dos Invictos. Ficamos acho que 22 partidas, não 22 partidas sem perder. Você acha? 22 partidas sem perder era uma... Tipo, é um marco gigante. E foi o time, manteve o mesmo time, né, do Campeonato Paulista pro Brasileiro, contratou alguns outros jogadores, né, 3 ou 4, para ajustar, né, para ficar mais forte. Mas o de 90 não foi contratado para ser campeão, não, porque nós classificamos ali em 7º, né, perdemos um jogo, o último jogo nós perdemos em casa pro Internacional de 3-0, quase não classificamos, né, classificamos porque o Goiás ganhou da Portuguesa, um negócio assim, um empate. Sim. E classificamos. Aí já pegamos no primeiro jogo, já pega o Atlético Mineiro, né, uma seleção. Depois Bahia. Depois o Atlético Mineiro não ganhamos em casa, né? Sim. Depois ganhamos um gol do Neto, depois empatamos lá 0x0, aí com o Bahia. Mesma coisa, uma chuva contra o Bahia, cara. Eu lembro desse jogo aí, ficou inesquecível, porque nós paramos lá, o ônibus, né, na descida do Pacaembu ali. Nossa, no meio do torcedor. Uma chuva que não dava pra entrar. E muita torcida? E muita torcida. Ficou muita gente lá de fora, né? Nesse jogo contra o Bahia. E ganhamos, né? Sim. Começamos perdendo o jogo. Foi de virada também. Nossa, mas foi emocionante contra o Bahia. E depois lá, 0x0. Aí teve um negócio lá que eles faziam, né? Dos bonequinhos. Meu bonequinho tava espetado até na testa, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Como assim? O que eles faziam lá, né? Jogar contra o Bahia lá, né? Colocava no joelho, no tornozelo, colocava aqui no ombro. Como se fosse um boneco de voodoo, tipo isso. Os caras faziam isso aí na época, né? Entendi. E nós empatamos o jogo lá 0x0. Nossa, um jogão também. E depois aí pegamos São Paulo nos 2 jogos, né? Primeiro nós... Aí você fez um golzinho ali, como disse o seu Vicente Matheus, né? O primeiro jogo nós ganhamos 1x0, né? Na quinta-feira, o gol do Mano, no Morumbi, lotado. O seu Mano, 4 minutos de jogo, no comecinho do jogo ali... Gol de joelho. Gol de joelho. Aí depois no segundo, né? Os 8 do segundo tempo. Segundo tempo aí você fez o golzinho ali, né? Aquele golzinho, né? Aquele golzinho. Sim. E você sabe que o Daniel Augusto, né? Que depois veio a ser o fotógrafo do Corinthians por muito tempo, ele diz que a foto, tecnicamente... a foto perfeita que ele tem, porque ele consegue registrar em uma foto exatamente tudo que aconteceu no lance. Todo mundo que vê aquela foto não precisa ver o lance para saber o que aconteceu. Todo mundo sabe que você conseguiu finalizar a bola pro gol com um carrinho, que o Zete estava basicamente caído no chão. A iluminação da foto, ele fala que é a foto perfeita ali que ele conseguiu naquele jogo. E essa foto marcou, né? Sim. O Brasil inteiro. E essa foto tinha não sei se a Fernanda pode... No Museu do Corinthians, tinha essa foto na entrada, cara. Foi a primeira vez, quando eu olhei aquela foto, falei, caramba, meu, a foto do gol, né? Dando a caneta, dando o carrinho. Se você ver, dá pra entender exatamente tudo o que tá acontecendo no lance, assim. Com uma foto você consegue entender o que aconteceu. Então, eu não sei se foi ele que tirou as fotos. Desde o começo da jogada, da caneta que eu dei, né? Embaixo das pernas, toquei pro Fabinho chutar, a bola bateu. E no carrinho sobrou, ficou uma foto maravilhosa, aquela foto ali. Depois aí tiraram de lá, não sei por quê. E tipo assim, até entrando nesse time, né, você falou, era um time pra permanecer na primeira divisão. E como é que foi virar essa chave na cabeça de vocês? De um time que era pra permanecer na primeira divisão pra campeão. Porque até completando isso, o Corinthians não é campeão paulista, o Corinthians fica esses 22 jogos, mas não consegue ser campeão paulista. Acho que é um campeonato que gera muita surpresa, né? Porque chega na final Novo Horizontino e Bragantino, o Bragantino acaba sendo campeão. Paulistão caipira. Exatamente. E aí o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro, perdendo 2 jogos, tanto para Cruzeiro quanto para Grêmio. O Grêmio tinha um super time na época, o Cruzeiro também. E sai de totalmente desacreditado para campeão, né? Nós começamos mal o campeonato, né? Com essas derrotas. E depois o time se acertou, como eu falei. E nos últimos jogos, depois que nós classificamos,
o time deu uma... Falou, pô, dá Deu pra chegar, levantou, né? Pô, aí nós tiramos o Atlético, que o Atlético era o time favorito, né? Falei, pô, chegamos até aqui, não vamos desanimar, né? Então vamos pra luta, porque como você falou no começo, né? Nosso time ganhava de 1-0, era um empate aqui, jogava fora pra empatar, 0-0, empatava 1-1, aí ganhava em casa de 1-0. 1-0 e tá bom. foi acontecendo isso no Campeonato Brasileiro, né? Nos 3 jogos, né? Que aconteceu, ganhamos dentro de casa e empatamos fora. Ganhamos os 2 jogos do São Paulo na decisão no Os Morumbi, mais né? importantes ganhou os dois. Aí o último jogo tinha 118 mil pessoas, pelo amor de Deus. Aí a Tinha FIO gente demais. representou, né? Aí não tem como. Aí não tem como. Aí não tem como não correr, né? Aí- Gritando. Você é louco. Aí não tem como não correr, até perguntando, Panzinho. Daquele elenco ali, vocês ainda mantêm muito contato? Você ainda conversa com muita gente daquele elenco de 90? Como é que é até hoje relembrar esses momentos pra você? Não, de 90 a maioria, né? Hoje nós estamos no Master também do Corinthians, né? Sempre nos jogos aí festivos, né? Pelo Brasil afora aí. Ronaldo, né? O Giba, infelizmente, faleceu, meu saudoso. Aí o Marcelo não converso muito, né? Às vezes, né? E o Guinei, falo sempre com ele, o Guinei. Jacenir também, às vezes eu falo com o Jacenir também tá fora do Brasil. Aí depois vem o Márcio, que eu falo direto com o Márcio. O Márcio é gente boa demais. Gente né? boa demais. O Márcio era uma figura. O Márcio e o Mano ali, né? O Mano também. O Mano, nós estávamos agora num evento também na cidade dele. E aí depois vem o Mauro, né? O Mauro também faz tempo que eu não falo com ele, que ele tá trabalhando aqui no Corinthians. É difícil a gente se encontrar também. Aí e o cara mais que eu tenho uma ligação mesmo é o Fabinho, né? Fabinho Sim. Pão Direito. Fabinho sempre cara sensacional. É o cara que eu sempre converso. E tá no meio do futebol também. Tá lá em Sertãozinho. Quem mais? O Dinei também. Aí tem um pessoal bacana, cara. 90, eu vou falar uma coisa. Eu acho que ali que foi essa união toda, né? Desse elenco aí, que até hoje, né? Até hoje, vários jogadores, todo mundo aí se dá um com o outro. Perfeito. Neto, né? Falar, Neto, com certeza. Pô, esqueci do Neto, pô. O Neto, Mauro, os caras, Fabinho, ali na frente. Aí vinha o Dinei, a gente falar todos, né? Aí tinha uns dois, o Antônio Carlos, pô, de Jaú, que veio do Sim. 15, né? O Ângelo também. Nossa, tem um monte de jogador aí que é bom demais. Sempre relembrar. É gostoso, né? Essa amizade Claro. do futebol. Claro. Ô, Tupanzinho, eu vou te colocar no meio de uma polêmica já no começo. A Fernanda vai ficar brava comigo, mas É. enfim. Nós estávamos discutindo aqui, antes de você chegar mesmo, sobre a questão do São Paulo ter sido rebaixado ou não no Campeonato Paulista. Você viveu o momento. Foi Você 90, viveu- 91, né? Isso. Você viveu aquele campeonato ali, né? E há controvérsias até hoje. Eu, por exemplo, nasci em 2002, o Vigliotti nasceu em 99. então nós não vivemos aquele momento, né? O que de fato, como que era o regulamento? O que de fato aconteceu ali naquele campeonato? Matheus, não lembro também. Você falava pra mim, ó, eu sei que o São Paulo caiu, mas eu não Caiu. lembro. O São Paulo caiu. O São Paulo caiu. Então é que importa. Não, isso aí, mas eu não lembro o que aconteceu dos jogos, né? Mas eu sei que eu tava lendo outro dia na TV, mas ele caiu mesmo. São Paulo caiu. Caiu. É isso, então acabou. Então acabou, Vigli. O que importa é quem tava naquela época e viveu Ah, peraí, o isso, Henrique né? São Paulino? Quem é? Não. Não, corintiano. corintiano. Corintiano, graças a Deus. Aqui, Que a gente tava tendo a corintiano. discussão. tendo a antes discussão. Se o São Paulo tinha caído, do programa, não, eu falei, e eu a vou- gente tava falando. Eu vou perguntar pro Tupanzinho. O Tupanzinho viveu a Cara, época, acho que não tem ninguém melhor pra Não, poder eu joguei em explicar. 91, mas Sim, eu não lembro, assim, detalhadamente o que aconteceu mesmo. mas caiu. Mas caiu. Caiu, então acabou. E até dentro dessa nossa discussão, né, Matheus, a gente tava comentando um pouquinho também do calendário, né? Verdade. Que até você, pensando nessa pergunta, né, você falou um pouquinho sobre o tanto de jogos que hoje em dia os jogadores reclamam do calendário, mas pra complementar, naquela época tinha vez que tinha dois jogos em 3 dias, em 2 dias tinha 2 jogos em sequência. E assim, não que seja certo, né? Hoje os times jogam 70 jogos. Mas naquela época, em 90, 91, vocês também já jogavam 70 jogos. Não é jogava- algo novo, né? Algo novo não, nós jogávamos também quarta e domingo direto, né? É. Eu descansava, ia pro hotel, às vezes nós concentrava na sexta-feira, pô. Treinava, fazia um coletivo na sexta, voltava pra treinar no Parque São Jorge no sábado de manhã, né? Fazia aquele treino, um rachão, uma Sim. bola parada, né? Ficava à vontade, saía um pouco do hotel também, porque o jogo era no domingo, mas nós treinávamos pra caramba também, mano. Eu falo pros caras hoje, era tiro de 100, de 200, de 300, que os caras não fazem, eu não sei como é que tá hoje, né? A gente sempre conversa aí com os professores que estão ainda no top, né? Fala que não tem mais isso, né? Hoje é mais academia. Antes, você não podia entrar numa academia, que eu já ficava bravo o preparador físico, né? Então não era fácil, não, você trabalhar naquela época.
Eu imaginei, ainda mais com as dificuldades logísticas, né? Que hoje já é muito mais fácil, né? Antigamente eu imagino que era tudo muito mais precário, né? Você pegar no te cortando, nós íamos treinar em Arujá, pô. Então. Nós íamos treinar em outros campos. Nós Tá treinávamos no Parque São Jorge, né? Depois... E a qualidade do gramado não era... Não, o que é Horrível, a hoje, bola né? É ruim, hoje, tudo é. ruim, chuteira ruim, tudo. Você pegar o próprio Pacaembu, né? Que pô, era Sim. gostoso demais pra jogar. O campo também não era essas, né? Não era um tapete, mas era gostoso jogar lá, né? Ô, Tupazinho, aproveitando, mais uma polêmica que talvez a Fernanda vai ficar brava, mas é importante também pra gente falar. Você citou gramado. Gramado agora, sintético ou natural? Qual a sua visão sobre essa polêmica que agora vem sendo tão grande no futebol atual? Porque o sintético hoje melhorou muito, né? Não tem como você falar também que o sintético. Pô, nós não jogávamos no campo, era pra torcer um joelho, era daqui pra ali também, né? Jogava no Rapidinho. campo rapidinho, né? O gramado não era 100% também. Então, você jogar hoje num sintético, eu acho que não tem problema algum, pô. Porque pelo cuidado também, né? Tem que usar uma chuteira também adequada, né? Tem tudo isso aí. Com a trava certa. Os jogadores falam que é melhor você jogar num sintético do que você jogar num gramado natural ruim. Claro. É óbvio, vai ser muito melhor você jogar aqui na Neoquímica Arena do que jogar no sintético. Porém, se você pegar um gramado ruim de grama natural, é melhor que você esteja jogando no sintético, né? Não, Muitos com jogadores certeza. falam isso. Não, hoje, pô, a tecnologia tá aí, né? Então você não pode Sim. nem ficar falando muito, que o importante é o campo tá um tapete, né? A gente fala, pô, o campo tá um tapete, aí tem um sintético. Os caras reclamam de tudo, então não pode reclamar de tanta coisa também, né? Só coisa boa, né? Aí você vai jogar num campo cheio de buraco, cheio de morro. Aí tinha aquelas toceiras, meu Deus do céu. Os caras cortavam, ficava aquele pedacinho ainda que não cortava embaixo. Nossa. Pô, então era difícil, não era fácil jogar também. É isso. Mas você jogava com aquele prazer, com amor, né? Você nem esquentava se o certeza. campo tava ruim, ou se o campo tava Só queria molhado, jogar. se o campo tava seco. Você ia pra jogar mesmo. Ia pro embate. Outro Pazzi, e assim, passando de 90 pra 91, o Corinthians é campeão brasileiro. Como eu disse, abre as porteiras para hoje nós sermos hepta, né? E em 91 teve, até então, o que era, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas me confirmei, corrija se eu estiver errado. Eu acho que só tinha tido uma edição de Supercopa, que foi exatamente a de 91, né? Depois retornou em 2020 ou 2019? 2021, por 2021 volta. retomou, Na pandemia né? retoma, que foi a segunda edição que foi em Brasília, foi até Boa. Flamengo e Palmeiras na época, que foi a retomada dessa competição. E agora o Corinthians vai disputar uma tão importante Exatamente. no próximo dia 1º de fevereiro, né, Matheus? Corinthians jogará contra o Flamengo no dia 1 de fevereiro, contra De novo? pela Supercopa, e foi justamente o adversário do Corinthians em 1990. Já tinha um sabor muito especial aquele campeonato, ou por ser o começo, não tinha tanto holofote assim? Foi em 91, né? 91, exatamente. 91. Não tinha tanto holofote, não. Não tinha que vamos disputar esse campeonato. Então não dava tanta importância, né? E era um jogo só, né? Era um jogo só. Nós ganhamos de 1-0 o gol do Neto. Ainda o gol Sim. bateu, chorado, né? Bateu. Entrou e... Aquele gol verdadeiro corintiano. Nós ganhamos Sim. de 1-0, ganhamos de 1-0. Então não tinha tanto holofote, né? Hoje não, hoje é muito dinheiro, né? É Naquela verdade. época eu não lembro nem quanto que era, ó, você falar pra mim. Tanto falar também do Supercopa e Copa do Brasil na época, né? Foi a Sim. primeira, nós ganhamos também a primeira Supercopa em 95, né? Sim, E a Supercopa, a Copa do Brasil Copa também. do Brasil, isso. Ninguém também não dava tanta Dava tanta importância. importância. Exatamente. E assim, passando em 91, aí eu já acho que tinha bastante importância, que era a Libertadores. Né? O Corinthians não tinha vencido ainda a Libertadores, dos paulistas, nem o Corinthians e nem só o Santos tinha, na verdade, né? Só o O Santos São tinha. Paulo vai ganhar em 92 só. O São Paulo ganha 9-2 e o Palmeiras, que é o Só outro rival, 9-9. ganha 9-9 Isso. também. Então, assim, mas já tinha um holofote muito grande por parte do Corinthians de querer ganhar a competição? Ou você acha que isso veio depois que o Corinthians era o único paulista a não ter a Libertadores e aí ficou essa pressão? Ou naquela época já tinha uma pressão de tem que ganhar a Libertadores, é importante? Não, já entrou pra ganhar a Libertadores, né? Sim. O time já tinha, como eu falei, manteve praticamente o mesmo time, né? Contratou mais alguns jogadores, veio jogadores de outro time também. Não lembro se veio já Não, o Paulo Sérgio já tava, né? O Paulinho já tava. Mas assim, já focamos pra ser campeão na Libertadores mesmo, né? Mas aí depois nós pegamos, logo no mata-mata, pegamos o Boca, né? Perdemos lá de 3-2. E aqui nós empatamos. Ficou 1-1 aqui, né? No jogo de volta, né? Lotado, uma chuva danada. Mas nós tava focado pra ganhar a Libertadores. Ô, Tupazinho, mas até dentro desse detalhe, se for dessa questão que pegou o Boca,
hoje em dia a gente fala que ainda existe catimba argentina, mas todo mundo fala que isso meio que já passou. E agora os brasileiros estão dominando a Libertadores nos últimos anos e tudo mais. Mas como que era lá atrás disputar uma Libertadores? Porque naquela época era tudo muito mais permissivo, né? No sentido de arbitragem, no sentido de a pressão que os argentinos faziam. E muitas das pessoas que viveram naquela época falam, os brasileiros perderam muitos jogos pela cabeça, pela falta de psicológico ali. Como é que era jogar contra esses times argentinos naquela época? O time, os caras batiam demais, cara. Desde você já no, se descendo do ônibus, você já apanhava, já não tinha como. Eu lembro contra o Boca, nós chegamos 50 metros para chegar no vestiário. Então tinha o cordão dos policiais ali, mas os caras faziam, tome, era chute, era pontapé até você entrar. Mas assim que eu falo, a Libertadores, o primeiro jogo lá, pô, nós perdemos de boa. O time jogou demais aquele jogo, não merecia ter perdido, né? Infelizmente, mas perdemos. Faz parte do jogo, né? Mas era um time catimbeiro, era um time que batia demais. Era pisão no pé, era soco. Então, às vezes você entrava também no jogo deles também, né? Você queria bater, dar carrinho, ir pra cima. Só que o brasileiro não sabe fazer isso, né? Não, a gente não sabe jogar bola, né? É que a gente fala hoje, você tem que tentar fazer o que você sabe jogar bola. Não adianta você entrar na catimba, dar porrada. Você não consegue aí ser expulso, aí você perde um jogador. Aí acaba atrapalhando mais no decorrer da partida. Então, mas eles gostam desse jogo, desse contato, né? Contato físico, eles gostam de bater muito. Exatamente. Ô Tupanzinho, assim, teve esse Corinthians que disputou a Libertadores, né, em 91, e também agora entrava para o Paulistão e para o Brasileiro de 91 mesmo, um outro Corinthians com uma outra visão. Antes, se vocês eram desacreditados no Brasileirão de 90, já mudou totalmente. O Brasileirão de 91, o Corinthians é o atual campeão, ganhou a Supercopa, bateu o Flamengo, né? E aí o Corinthians fica muito próximo de conseguir se classificar para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro. Classificavam 4, o Corinthians acaba ficando na 5ª colocação. Aquele brasileiro praticamente cai no colo do São Paulo, porque o São Paulo, acho que enfrenta o Fluminense, tem alguns times bem fracos, assim. Mas o Corinthians, o Corinthians acaba eliminado simplesmente por de saldo bobeira. de gols. Exatamente. Se tivesse passado, você acredita que o Corinthians poderia ter faturado mais um Campeonato Brasileiro já na sequência? Com certeza. O time tava focado nesse campeonato. Pô, perdemos os jogos em casa, de bobeira, né? Um campeonato difícil, né? Depois você pega o Palmeiras, aí perdemos um jogo contra o Palmeiras. Foi 2-1 que nós perdemos? Não lembro. Não foi elástico, não. Foi não, mais ou menos isso. Um jogo. Depois acabamos perdendo uns jogos, empatando e acabamos não classificando, ficando fora do campeonato. E ali dava pra chegar também. E como é que foi a reação ali na época? Porque você mesmo falou que foi por uma bobeira ali do time. Como é que foi a reação ali, principalmente de vocês, como vocês enxergaram e também a torcida, como é que foi? Porque hoje a gente vê que os jogadores sempre falam da pressão quando tem resultados negativos e tudo mais, mas naquela época era um contato muito mais próximo, né? Não tinha as proteções que hoje tem, não tinha tanto essa distância entre torcida e jogador, né? É verdade. Eu lembro, assim, a gente falar um pouquinho. Nós treinávamos no Parque São Jorge. Você saía você saía do treinamento ali, você já batia de frente com o torcedor. Então ali você tirava uma foto. Então você criava uma amizade ali com o torcedor, né? Um respeito, né? Comentava do jogo, o jogo na nossa mão, né? Perdemos um jogo boa, empatamos esse. Então você criava aquilo ali, né? Você tirava aquela expectativa. Quantas vezes eu fui assistir jogo no Pacaembu quando eu tomei o terceiro amarelo, fiquei na Gaviões ali. Até o cara falou, não acredito que é o Tupanzinho que tá aqui. Eu falei, não, sou eu mesmo. Eu tô perdido. Aí tava de boné, com uns amigos meus. Então era gostoso isso aí. Então, mas nós perdemos o campeonato que eu falo, de 92 até o de 93, que nós perdemos de bobeira também, mas falta o quê? Falta de concentração, né? E nem 93 que nós perdemos. Esse campeonato 93 você acha que foi falta de concentração? Porque o Corinthians acaba sendo, não vou dizer amassado, mas ali os jogos que a gente batia de frente contra o Palmeiras a gente perdia. Em 93 e 94 foi um pouquinho assim também. Você acha que era bobeira ou tecnicamente o Palmeiras conseguia se sobressair? Não, quando nós ganhamos o primeiro jogo de 1-0, né? O gol do Viola, que ele imitou o porco, tal. Depois nós fomos pro segundo jogo, né? Mas ali é que eu falo, eram 2 times que tinham um puto elenco, né? Tinham capacidade. Duas Tinha capacidade. Seleções. Era 2 seleções, mas assim, nós perdemos o jogo de bobeira, né? Começamos a entrar na pilha,
Também teve uma intervenção também do juiz, teve um lance do Edmundo que é para ser expulso, não foi, começou a atrapalhar, nós entramos, paramos de jogar, né? Quer dizer, o Palmeiras aproveitou o embalo, fez o gol, aí nós não conseguimos tirar mais. Mas é isso que eu falo, futebol tem que ter atenção aos 90 minutos. É isso, Vigliotti. Eu acho que é um esporte um pouco ingrato, entre aspas. Não vou dizer nem ingrato, porque às vezes você toma um gol e você tem mais aí 89 minutos pra correr atrás, né? Mas assim, é coisas de segundos, né? Uma falta de atenção num escanteio, você toma um empate, vacilo, você perdeu o jogo, né? Por quantas vezes nós vimos, e eu tenho raciocinado isso muito nas fases finais do Corinthians, por exemplo, contra o Vasco, quando o Corinthians faz o gol de 1-0, e aí nós, torcedores, estamos comemorando, mas o jogador precisa estar ligado a todo momento, porque pode ser que em um escanteio, tudo vá por água abaixo. Uma bola parada hoje, entendeu? decide, né? E acabe com tudo. Que foi o que praticamente aconteceu, né? Exatamente. O Corinthians faz 1-0 no Maracanã e pouco tempo depois acaba sofrendo um contra-ataque, né? Exatamente. E até aproveitando, pra gente emendar nesse assunto, perguntar pro Tupanzinho como é que ele vive essa relação com o Corinthians atual também, né? Vendo os jogadores, vendo esse Corinthians agora campeão de Copa do Brasil, como é que você enxerga toda essa situação que o Corinthians vive atualmente dentro de campo? O Corinthians é um time imprevisível, né? Quando você menos espera, fala, o Corinthians não vai chegar na Copa do Brasil. E chegou, né? Todo mundo falando que não ia ganhar, que não ia passar, de repente o Corinthians campeão. Foi o que acontece, que eu falo, são os 90 minutos, né? Você tem que ter um preparo, a torcida ajuda pra caramba, né? A torcida é o 12º jogador, empurra, mesmo fora de casa, comparece. Então você não pode deixar de correr. É que a gente sempre passa, né, para os jogadores que eu tô no futebol até hoje, né? E você não pode parar. O foco são os 90 minutos, uma bobeira, uma bola parada, né? Um escanteio, às vezes um desvio no primeiro pau, o cara faz o gol no segundo, então você tem que estar atento a tudo. E hoje o futebol mudou muito, né? É uma correria danada, né? Hoje eu acho que falta muita coisa para o jogador, de partir do mano a mano. Hoje não fazem muito, são poucos jogadores, né, que vão para cima hoje, né, que tem aquela disposição, jogador rápido, né? Às vezes o cara é rápido, mas chega no 1 contra 1 não vai. Mas você acha que é uma falta de coragem dos jogadores ou porque eles estão sendo limitados pelas comissões técnicas? Tipo assim, não façam isso. Prefiram tocar pra trás, prefiram jogar com o time. O que você acha? Eu acho que falta coragem. Porque desde que você entra né, você tá fazendo a sua função ali, você pegou uma bola, você tá no mano a mano, você sabe se você passar o cara, você vai estar na cara do gol, né, o goleiro. Você tem que ir tentar, se perder, corre atrás, marca, tá todo mundo ali, então você tem que estar focado nisso aí, porque senão, chega a bola, volta pra trás. Pode reparar hoje, né, hoje a maioria dos clubes não joga isso aí. É o sistema hoje, né, que faz com que o futebol ficou naquela, né, todo mundo jogando na mesma coisa. A bola vem, gira, volta, tira, até chegar no gol. Exatamente, é verdade. Eu tô alinhado com isso também. Eu acho que falta um pouquinho de coragem e disposição dos jogadores de pegar a bola e ir pra cima, enfim, aguerrido. Mas enfim, retrocedendo um pouquinho, eu quero falar sobre 95, porque eu acho que é um ano muito importante pro Corinthians, né? Que é o ano da primeira conquista da Copa do Brasil. Esse ano conquistamos, ano passado, na verdade, né? Meio loucura pensar que foi ano passado já, né? Faz 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, melhor, exatamente, né? Menos de um mês atrás o Corinthians estava conquistando uma taça no Maracanã e agora já tá pensando na segunda rodada do Paulistão, que é uma loucura. Exatamente, então ganhamos a primeira em 95, depois 2002, 2009 e agora 2025, então basicamente 30 anos depois o Corinthians conseguiu conquistar mais uma Copa do Brasil. Como que vocês enxergavam a Copa do Brasil em 95? Era um campeonato prestigiado? Ou não tinha esse holofote todo? Porque ali naquela época o Flamengo já tinha ganho, o Criciúma, treinado pelo Felipão, já tinha ganho naquela época. Era um campeonato com holofote ou não? Não era um campeonato assim que a gente entrou também para ganhar, né? De 95. Foi acontecendo, né? Tirando. Foi o Eduardo Amorim depois, né? Sim. No jogo contra o São Paulo ainda. Até eu falo pro Eduardo que... Encontrei o Eduardo faz tempo. Falei, Eduardo, eu te coloquei na mídia, né? Porque eu fiz o gol, que eu entrei no segundo. Nós ganhamos 2-1 do São Paulo no Campeonato Paulista, né? Que foi o jogo lá do comentário. Tava falando com o Marcelo do jogo do Júnior Baiano, com o outro lá, o árbitro e tal. E eu entrei e fiz o gol 2-1.
Foi ali que nós começamos, foi o Eduardo. Aí depois vem a Copa do Brasil, começamos a ganhar, passando de fase, né? Aí entra um bichinho, né? Não lembro quanto que era, mas aí eu falei, amor, Hoje vamos lá, ficou legal, hoje foi legal. Ficou bom, coisa Pô, aí boa. de repente, cara, chegamos na final contra o Grêmio. Foi acontecendo as coisas. E o Grêmio, na época, já conhecido Pô, como copeiro. Era O Grêmio É. foi campeão brasileiro no mesmo ano, Grêmio contra a era- Portuguesa. Era o rei de Copas já. Exatamente. É. E depois aí começamos no Pacaembu. Casa cheia. Falei, nós não podemos desperdiçar essa chance de ganhar essa Copa do Brasil, né? Vamos entrar pra história de novo. Pô, ganhamos no primeiro brasileiro, vamos ganhar a primeira Copa do Brasil. Aí começamos a dar mais a ênfase no negócio, né? Porque aí o Eduardo fazia o quê? No Campeonato Paulista, também que nós somos campeões, em 95, jogava um time praticamente, né? Um ou outro que ele segurava mais, que era o Marcelinho, que jogava, o Ronaldo, que jogava quase Era todas quase as que uns partidas. pressinhos assim, vamos É. colocar nesse sentido. E- Verdade. E o time foi emplacando nos dois, né? Foi emplacando no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, né? Nós ganhamos na Copa do Brasil do Grêmio, né? Ninguém também acreditava. E depois pegamos o Palmeiras em 95, naquele jogo lá em Ribeirão Preto. Fala Ribeirão Preto, pelo amor de Deus. Ribeirão. Então um jogo que aconteceu, pô, ganhamos, e agora, pô, final de uma Copa do Brasil. Aí você pega o Grêmio, você vai lá, você ganha de 1-0. Porque pra jogar lá no Sul não era fácil na época, não. Olímpico cheio, Hoje né? não, é. Nossa, demais. É, imagina. Casa cheia, uma coisa no... Pô, aquele jogo lá foi gol do Marcelinho, né? No desvio. Nós ganhamos de 1-0, depois só festa. Meu Deus E o Marcelinho ali já se mostrava que iria ser totalmente diferenciado e que poderia ser um dos maiores e pra muitos, né, o maior ídolo da história do Corinthians. Ali ele já mostrava as garras dele, vamos se dizer, né? Ah, o Marcelo era um jogador diferenciado, né? Marcelinho, um cara, pô, treinava pra caramba. Não ver ele bater falta, né? Pô, a gente ficava sentado ali olhando, né? Ele era brincadeira, tanto na falta como escanteio. Então sempre era perigoso ele bola parada, né? Mas é o ídolo do Corinthians, não tem como você falar que outro, né? Claro que tem vários ídolos, mas pra mim, eu gosto muito do Marcelinho. Tupanzinho, até idolatria. Sim. Agora, recente, quem saiu do Corinthians foi o Romero, né? Romero. Romero deixou o Corinthians e muitos torcedores da atual geração na internet falaram: o Romero é o Tupanzinho da nossa geração, é o novo Tupanzinho, que é aquele talismã, começou como um jogador importante e aí foi conquistando o seu respeito a cada jogo, a cada título. Como é que você vê essa comparação também, que você gosta? Você chegou a ver o pessoal comparando, brincando Já. sobre isso? E também, se você quiser falar Cara, sobre o Romero algumas palavras, fica à vontade. Não, legal, pô. E é legal demais Matheus, você falar do Romero, né? Pô, o cara... Se falar, mano, eu não fui craque. Um bom jogador, né? Mas um bom jogador que decidia, que chegava, Mas ia é pra necessário esse cima. tipo de jogador. Tem que ter. Tem que ter, porque só o craque mesmo, o cara Não não adianta. adianta. Você tem que ter o bom jogador ali pra correr. O Romero, O né? Eu considero- operário. O operário, é que o Romero também é um bom jogador, né? O Romero também falar não é craque, né? Mas é um bom jogador, é um cara que se destacou, porque pelo seu empenho, sua dedicação, né? O dia a dia dele também. Ah, fala muito de jogador, mas o jogador também é o dia a dia, né? O treinamento. Pô, você tem que dedicar no treinamento, pô, pra quando você chegar no jogo, você tá bem preparado. Lá, pô, por que eu tô correndo tanto? Porque eu treino, Verdade. eu me dedico fora, me cuido, né? Então você tem que ter muita coisa. O extra-campo, né? O extra-campo ganha jogo pra caramba. Então a gente não pode deixar esse extra, né? Ficar ali parado, falar, porra. E eu comecei com o talismã, eu saía do banco, a torcida gritava, Tupanzinho, até minha mãe falava, puta, eu gostava quando a torcida gritava, Tupanzinho, pra entrar, né? Sim. E começou talismã, e pegou o apelido, né? E hoje é o Romero. Eu gostava muito do Romero. Eu acho que é um Só que cara você vai chegando num ciclo, né? Que nem vai acabando, né? Aí vem outro jogador, A né? idade também, né? É a idade, vai que nem aconteceu chegando. comigo. Quando eu saí do Corinthians, falei, pô, meu cara. Você do sentiu que Corinthians, cara. ali sentiu, ali em 96, você estava sentindo que tava acabando o seu ciclo, de 95 pra 96, você sentiu que tava acabando o seu ciclo, que era hora de seguir pra outro caminho e aí você acabou indo pro Fluminense? Pra mim não, né? Eu queria ficar Sim. no Corinthians, mas aí acabou dando um probleminha com o treinador. Não quero mais o Tupanzinho, tá tão impresso o Tupanzinho, depois ele volta, ele precisa sair um pouco. Aquelas histórias, né, do futebol. Vai lá Treinador vencer, vai lá pro Rio de Janeiro que você vai pra seleção brasileira, que os caras falavam, não, vai lá você vai jogar demais. Treinador querendo trazer os seus jogadores de confiança É. também, né? Como sempre acontece no futebol, né? Isso, tem muito isso aí. E aí acabou
Puta, quem que era o treinador de 96 e o Eu Espinosa. Aham, Foi Valdir. perfeito. Aí o Espinosa, né, o saudoso Espinosa chegou e falou, pô, tem um negócio, tal, o Fluminense quer te levar, os caras já pagam um empréstimo à vista, tal. Aí falou com o seu Alberto do Alíbio, acabaram dando um, eu peguei e acabei indo, sabe? Mas de falar que eu queria sair mesmo, eu não queria, eu queria ficar, eu fiquei mais 2 semanas, vou, não vou, né? Aí tinha um negócio pra mim ir pro Internacional, e acabou dando errado. Acabei, vou ficando ali no Corinthians, mas falei, então vou ter que jogar. O cara, pô, não tô nem treinando, né? Tô nem participando de nada, cara. Como é que eu vou ficar aqui? Aí você já começa a colocar coisa na cabeça, um monte de gente, né? E começa, puta, aquela resenha, vai pra lá, vai pra lá. E acabei indo. E foi mal demais, né, Fluminense. Só passei por lá, fiquei 6 meses praticamente lá, né? E Não o time joguei lá era muito. bom? Porque o time do Corinthians em Ó. 96 era bom. Tinha Ronaldo Giovanelli, tinha Marcelinho, tinha Edmundo. O time do Corinthians era bom. Como que era o do Em Fluminense? 96 eu cheguei a pegar o brasileiro que eu fui embora. Eu fui participar do brasileiro em 96 pelo Fluminense. Aham. Você joga até... Você acaba eliminado com o Corinthians da Libertadores pelo Grêmio, né? Em 96. E aí depois disso, você sai, né? Aí eu saio, Aí eu Isso. vou em julho, Aham. dia 10 de julho, mais ou menos, aí eu vou pro Fluminense emprestado. E acabei me dando mal lá também, machuquei, já cheguei lá, já não deu certo. Não tava jogando também, comecei uns jogos de titular, joguei 4 jogos, aí eu fiz um gol só, depois já machuquei, aí entrei, aí voltei pro banco de novo, aí fui jogar últimas partidas também. Aí foi a época que o Fluminense ganhou no tapetão, né? A época Sim. que tinha caído, depois aí voltou em 97. Mas assim, eu não queria sair, mas na realidade saí por Não tava muito contra. feliz no Fluminense, né? Não fui feliz lá, não. Infelizmente Um grande não deu time, certo. né? Mas não era, né? Não era o... É, e o time era bom, o time não Sim. era ruim, não. Nossa, o time era, só tinha. É que nem eu falei, tinha muito craque. Não tinha muito craque. Mas não deu liga, o time e acabou caindo também, né? Aham. Depois ganhou no tapetão. E eu acabei voltando em 97. Eu fiquei em janeiro, fevereiro, março, abril. Aí deu negócio do patrocinador e eu fui pro América Mineiro. Sim. Aí eu também não joguei em 97. Eu já fui direto em abril, né? Aí Já foi direto pro eu fui América. direto. Aí nasceu meu menino, dia 28 de abril lá. Eu já tava lá em Belo Horizonte. E fiz um bom campeonato. No América eu fui bem, em 97, 98. Fui artilheiro da Série B, que não é fácil jogar uma Série B. O nível de competitividade, assim, eu digo... Pô, não é diferente. nem, eu digo nem de qualidade, mas eu digo de competitividade. É todo mundo querendo mostrar serviço, né? Na A Série força. B. É força, Força, é. físico. É todo mundo querendo mostrar serviço, né? É um campeonato difícil a Série B, não é fácil disputar não, tem que ter muita vontade. Exato. Ô, Tupanzinho, e assim, só pra depois a gente dar sequência na sua carreira até hoje, né? Dos seus mais de 340 jogos que você fez no Corinthians, mais de 55 gols, você consegue destacar pra mim, com exceção ao jogo do São Paulo, tá? Senão, Isso. sem roubar. Aí sem roubar, sem roubar. Aí você acabou comigo. Com exceção ao jogo do São Paulo, que, pô, acho que pra muitos, né, pra quem viveu, acho que o Campeonato Brasileiro talvez seja o jogo mais importante, né, e talvez um dos gols mais importantes da história do Corinthians. Tirando o jogo do São Paulo, qual que pra você acha que é o jogo mais importante, o gol mais importante que você viveu no Corinthians? Com exceção ao título de 90. De 90? Se você fosse falar, ia falar de 90, né? Mas como não pode... Sem roubar, sem roubar. Sem porque roubar? Fica muito fácil, né? Fica muito fácil. Eu fiz vários gols, assim, no campeonato, né? Paulista, Sim. brasileiro, mas tem um gol de voleio contra o Flamengo. Que nós ganhamos o jogo, que o Viola faz uma Que jogada voleio, bonita. Só isso. Pô, e esse jogo tem uma Particularidade. uma particularidade muito... Um amigo meu, um corintiano, um roxo, cara, ele falou assim, pô, e o apelido dele era Cabeção, né? Falou, vou entrar nesse jogo, vou fazer o gol da vitória, nós vamos ganhar esse jogo. E eu vou entrar e vou fazer isso aqui, né? Uhum. Vou te homenagear, você vai estar... Ele, vou estar ali, me ligou. E eu fiz o gol. E você acredita que na hora eu lembrei do gol. Que o Viola faz a jogada, eu entro de voleio, o goleiro é o Gilmar, passou ainda por embaixo do Gilmar. Pô, eu lembrei do gol e eu lembrei ainda, eu faço assim, que eu tava com a Você foi camisa fazer. 16, Aí ele falou, caramba, meu, você fez o gol, você lembrou de mim, ó. E foi um fantástico. golaço ainda E por foi um cima. golaço, é de voleio, né? Caramba, pô, esse gol marcou, sabe por quê? Assim, pela amizade, né? Sim. Pelo o gol bonito também, se pegar uma bola de hoje que os caras já não treinam mais hoje também, esse de voleio. Então foi acontecendo as coisas, eu falei, caramba, meu, fiz o gol, lembrei do cara, lembrei do meu amigo, falei, pô, ele tá ali naquela região ali que ele falou, e ele tava lá mesmo. E foi quase de frente dele. Foi um gol que marcou. Aí eu fiz o gol e ainda o gol cabeção. E sobre uma coisa também, até que eu esqueci de perguntar. A gente vê o Neto hoje em dia, esse cara explosivo, esse cara que
sai xingando e ficar falando seus pés de rato, enfim. Ele já tinha esse jeito muito explosivo desde 90, essa explosivo eu digo de energia, de ele querer ser enérgico assim com vocês, ele já tinha esse jeito. Já, o Neto já tinha esse jeitão dele. Sim. Aí em 90, a gente não tinha muita resenha, não. Muita conversa com mesmo? ele. Era mais um oi, assim. O primeiro campeonato, eu tava com 22 anos, né? Pô, a gente não tinha muito aquela intimidade, chegar, pô, vamos conversar, vamos pra cá. Eu também era mais sossegadão, né? Uhum. Tinha medo de tudo, né? De sair, de fazer Sim. alguma coisa, mas sempre foi meu amigo, nunca tive nada contra ele, sempre foi o cara que me ajudou pra caramba, mas assim, dentro ele era chato pra jogar com ele. Eu falo, ele e o Ronaldo, o Ronaldo Giovanelli chato, também chato. Ronaldo, eu sofri com o Ronaldo, velho. O Ronaldo era chato, tudo Por era que brigava sofreu com comigo. ele? Não, porque eu tinha que ficar na bola, na primeira bola, ficar na frente da bola, não deixar o cara jogar. Se o cara jogasse, ele ficava brigando comigo. Não, ele era complicado, cara. O Ronaldo só deu trabalho pra mim. Agora, pô, Ronaldo, você tá tomando banho. O bicho brigava com tudo, cara. Tudo. Não Cruzamento, eu não podia primeiro pau, pô, ficava bravo. Nossa, ele ficava bravo com tudo. Mas o Neto também era assim, desse jeitão. No nosso time, se pegar de 90, Ronaldo era desse jeito. Depois aí vem o Márcio. O Márcio era desse jeito também? O Márcio era cara de bonzinho, mas nada. O Márcio brigava pra caramba. O Mano também chato pra caramba. Márcio, Nano, Neto, quem é isso? O Mauro também brigava. Gostava também do confronto também. Do confronto. Os bonzinhos eram eu, o Fabinho. O Fabinho também era de boa demais. Vocês eram Fabinho. tranquilinho. A gente só corria, né? Tinha que correr. Só corria e queria ser campeão, né? O Giba também era chato. O Giba, faltou o Giba também. Uhum. O Jassa já era gente boa, o Marcelo também, o Ney. Então era assim, era um elenco legal pra caramba, os caras. Mas, ô Tupanzinho, até brincando assim uns dias, também devolvi umas broncas no Ronaldo quando ele ia dar aquelas quebradas pro alto e mandava uma bola quadra, elas também dava brigava com ele, uma brigada com ele, dava uma gritada pra devolver também na mesma moeda. O problema do Ronaldo é quando ele queria sair jogando, né? Não sabia, isso aí não sabia. Não. Não, ele era habilidoso. No rachão ele jogava de atacante no rachão. No rachão era bom. Ele era bom pra caramba na linha, o filho da mãe do Ronaldo. Dominava, era golaço de cabeça. Ô, louco! Aí não conhecemos essa versão, né, Matheus? Não, ele era bom, ele sabia jogar ali na frente. Você vê que no jogo do Massa ele joga de atacante, né? No gol ele não joga mais, não. Ô, Tupanzinho, assim, depois que você saiu do Corinthians, você citou o Fluminense, falou que acabou não sendo muito feliz lá, não conseguiu atingir o seu nível que você esperava. No América Mineiro, por outro lado, você já foi bem. Teve algum outro clube que você conseguiu atingir um bom nível, que você falou, cara, aqui eu consegui desempenhar o que eu queria, assim, num nível de competitividade legal, enfim? Eu saí, mas quando você falou, eu fui bem no América, né? Fiquei lá 2 anos e meio, fui bem. Depois eu saí do América, eu fui pro 15 Piracicaba. Fiz um bom campeonato também. Uhum. Fui no do Campeonato Paulista. Aí depois rodei, começou a rodar muito time pequeno por ano, né? Time pequeno assim, considerado pequeno, né? Depois eu saí do 15 Piracicaba, fui pra Matonense. Aí depois eu fui pra Caldense, disputar o Campeonato Mineiro. Caldense que na época ainda disputava a Série A1 do Série Mineiro. A1, Não, era um time, isso é louco, a torcida ia, cobrava pra caramba. Fiquei ali 6 meses. Aí comecei a rodar ali pro interior, depois joguei no Boa Esporte. Aí eu fui encerrando a carreira, já fui lá jogar pro Sena em Campo Grande, já fui pro União de Rondonópolis. Aí já fui o último Boa Esporte, Tuitaba. Disputei o Mineiro, aí já começou a falar, vamos parar que tá na hora. Tá na hora de parar. E essa decisão de parar é muito difícil, né, Tupanzinho? Assim, eu sempre vejo muitos jogadores falando sobre essa dificuldade, porque eles se preparam, o jogador sempre se prepara pra estar em campo, pra estar jogando, mas parece que nunca consegue preparar exatamente o pós-carreira, né? E fica meio perdido, né? Até um complemento, né, Macho? Muitos jogadores até brincam, falando que tem 2 datas de falecimento, né? Que é uma quando para de jogar futebol definitivamente quando morre, e a né? definitiva. Então, como que foi esse sentimento nesse sentido também? Sabe o que acaba atrapalhando muito o jogador? São as contusões, né? Uhum. Aí você começa a ter muitas lesões, né? Aí é lesão na coxa, aí vem na panturrilha, aí vem no joelho. Por isso que eu fiz uma cirurgia no joelho, né? E acabou atrapalhando muito. Mas você vai colocando na cabeça, né? Você vai se preparando, falar, não tô aguentando mais. Aí você não recebe, você larga a família pra trás. Eu acho que isso é o pior. Aí você tem tudo isso aí. Ou você pensa em jogar, eu já tava com 37 para 38 anos. Falei, ou eu vou pensar na minha família, ou eu vou pensar em jogar. Só que eu tô jogando. Aí eu não tô recebendo. Puta, aí você sai, larga a família, aquela cobrança toda. Vem embora pra casa. Aí você começa já a ter os filhos, né?
Pô, aí você vai falar, meu, tá chegando a hora, né? Chegando a hora de você Pendurar pendurar a chuteira. chuteira, né? Bater um prego ali na parede ali e falar, meu, Deixar quieto, né? deixa. Aí o torcedor tá te cobrando, mas você não pode sair mais. Puta, falei, meu, pô, já tô com 38 anos, cara. Acho que é bom já parar mesmo. Aí quando eu comecei a sentir muito o joelho, falei, ó, chegou a hora, não dá mais. Aí você tenta jogar depois um campeonato amador, né? Mas não é a mesma coisa, Não né? é. Não é. Aí você fala, meu, tá na hora mesmo, chegou o fim. Uma carreira legal, né, que eu construí, Corinthians, América, Fluminense, por onde eu passei. E eu acho que, assim, o legado que você deixa, né, os amigos, né, Sim. onde você vai hoje, pô, tem um amigo em Belo Horizonte, tem amigo onde, por toda cidade que eu passo, até o Marcelo falou, pô, você se dá bem com todo mundo, cara, nunca vi um negócio desse, onde você passa, você tem os amigos, pô, toda cidade que você vai, pô, onde que eu joguei, pô, tem lá 2, 3 amigos, você fala, pô, vem pra cá, pô. Então, eu acho que marca também na carreira da gente, né, essas amizades que a gente faz. E eu acho que você não é pelo menos olhando de fora, então se você pensa isso também, você não é um jogador frustrado, né? Pô, você é um ídolo do maior clube do Brasil, fez gol de título, né? Então, assim, não tem como falar que a sua carreira deu errado, é impossível falar isso, né? Então, eu acho que ali quando chegou ali por volta do final da sua carreira, acho que você olhou realmente e pensou, pô, chegou a minha hora de parar, mas eu conquistei o que eu tinha pra conquistar, eu lutei, eu briguei, joguei pelo maior clube do Brasil. Fez história, impossível, né? Falar que deu errado, não tem como. Você é louco, eu só tenho a agradecer tudo que aconteceu na minha carreira. Joguei no melhor time do Brasil, o melhor time do mundo, o melhor time do... Eu sempre falo, pô, sei lá, jogar no Corinthians é diferente. Sim. Você pode jogar em outros clubes aí 5, 10 anos, você jogar 1 ano no Corinthians bem, você é reconhecido aí pelo resto da sua vida. É verdade. Eu falo pros caras, cara que jogou em vários times aí, 4, 5 anos, nem vou citar time, né, o nome de time que fica chato, né, mas você jogou aí 1 ano e meio no Corinthians, você foi campeão. Pô, que nem eu, pô, joguei no Corinthians 6 anos, 7 anos praticamente, né? 6 anos e pouco. Pô, fiz o gol do título. Quem foi o gol do título? Porra, gol do campeonato. E o primeiro brasileiro ainda, né? Depois de quantos anos? Exatamente. Então isso ficou marcado pra mim, na carreira, torcedor também. Lembrado, até passamos agora aqui no Museu do Povo ali, o cara reconheceu. Pô, você parece Tupanzinho, né? Pô, sim, sou eu. Pô, legal, Caô, 90, né? Você fez o gol do... Então, isso é legal, pô, você ser reconhecido por isso aí, né? Um gol que marcou na carreira. Nem a minha filha, também é corintiana, meu filho. Pô, fala, pô, pai, que legal, né? É verdade. E eu participo pouco do Corinthians, né? Por tudo aquilo que eu fiz, assim do reconhecimento. Claro que eu não sei, eu também, às vezes os caras me convidam, eu não venho, tá longe, mas eu, assim, a gente sente um pouquinho também de aquele tchan de chegar, pô, você tá direto aqui, mas é difícil, né? Você tá longe hoje, tô lá em Tupã, né? Sim. Trabalhando agora no Já futebol mudou os horizontes, agora são outras coisas, né? Então você vai pensando, fala, caramba, que legal, né? Pô, aí você vem, a torcida grita seu nome, né? Pô, a homenagem o ano passado aí, pô, foi legal demais. E até entrando um pouquinho já nesse pós-carreira, né? Claro que nos primeiros momentos ali no pós-carreira você pensa em descansar, em curtir a família. Mas como é que é o Tupanzinho hoje? Agora estando no Tupã, que você já citou que é presidente, como é que é trabalhar com futebol novamente, estar aí no meio e tentando trazer uma equipe que em outras épocas foi da elite, agora de volta também, né? Pô, eu tô lá em Tupã, né? Tava aí um amigo meu, já é amigo, né, Marcelo? A gente já, Marcelo Zaparoli, que é o nosso gestor financeiro, aí pegamos o time lá, o Tupã, né? Onde eu comecei, falei, pô, ser presidente. Eu já tive como treinador lá, né? Fiquei 5, 6 anos. E você tá trabalhando hoje no clube onde você começou, né? Pô, é gratificante também, pô. Cidade, não leva o nome da cidade, Tupã, né? Tupanzinho, pô. Então isso foi marcante também. Já comecei o ano bem, né? Correndo atrás, que é o futebol que tá no sangue, né? Não tem como você falar, pô, você é louco, você ser presidente, não sei o quê, pá, tem que ter calma. Eu falei, não, mano, o futebol tá no sangue, você tem que tá ali, faz o que gosta, né? Você tá no meio, pô, amizade, você corre pra cá, corre pra lá. Isso é bom demais. E antes de você ser presidente do Tupã, você foi diretor técnico do Tupã, então você tem uma relação muito forte, assim, com o clube, né? Obviamente, o clube onde você começou, deu seus primeiros passos como jogador ainda nas categorias de base, né? Ô Tupã, mas assim, como que você decidiu que você seria treinador? Depois você olhou e falou, isso não é pra mim. E agora você chamado pra presidente falou, isso é pra mim. Eu comecei como treinador em 2012, eu era diretor de esporte, né? Uhum. Tive uma oportunidade, aí o treinador saiu, né? Perdeu 3 partidas, tal. Aí o presidente falou, ó, entra lá,
né? Eu era diretor na época. Você jogou, fica aí um pouquinho nesses 2 jogos. Como fazem, né? Ó, fica aí esses 2 2 jogos. joguinhos só. Se der certo, vai indo, vai, né? Começou a dar certo, cara. Ficamos um monte de partida invicto. O time começou a crescer, né? Começou a bombar. Subimos o time pra Série A3, né? Da Bzinha pra A3 na época. Não tinha aquela na Série A4 ainda. E depois, recebi o ano passado aí de ser o presidente do Tupã Futebol Clube, né? Já diretor, treinador, né? Levar o time pra Série A3. E agora como presidente, né? Juntamente aí com o Marcelo Zaparoli, que nós estamos trabalhando junto, nós somos o gestor financeiro, tive que chamar o Marcelo para trabalhar junto, para ser o gestor financeiro do time lá do Tupã Futebol Clube, para a gente fazer uma boa campanha. Já contratamos vários jogadores, desde o dia 5 de janeiro estamos trabalhando, montar um time competitivo, porque lá a torcida cobra, né? Lá dá 3, 4 mil pessoas no estádio. Então, se você montar um time legal, cara, nós vamos tentar levar o time do Tupã aí para uma Série A2, aí, se Deus quiser. Então, Thiagão, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar o Marcelo para participar aqui do papo junto com a gente, para falar melhor sobre o Tupã, sobre o projeto do Tupã, né? Junto com o Tupanzinho, e falar sobre o que eles ambicionam para tudo isso. Então, calma aí, segura aí. Corte mais rápido do que o Breno Bidon em cima do... Quem foi mesmo? Do Cauã Barros. Cauã Barros, volante do Vasco. É isso. E que jogada, né? E que jogada, tá Ainda doido. ainda bem que ele não caiu, né, cara? Aquilo é jogada de gênio. Jogando no craque, né? Gênio. É um craque. E o cara chegou a madeira nele. Falei, meu Deus. Ele bateu o Cauã Barros. Tentou tomar o pé nele. E geralmente naquele lance ali o cara não cai, né? Ainda bem que ele não caiu. Mas ele não caiu, não. Mas enfim. Bom, Marcelo, primeiro uma honra te receber aqui. Prazer. Honra minha. Você, trabalhando em conjunto com o Tupanzinho. Com o trabalhando ídolo, no né? Tupã. Trabalhando com o ídolo, né? Você é corintiano? Sou corintiano. Corintiano. Então aí, tamo tudo aqui, Estamos em casa. Todo mundo em casa, todo Podia mundo em casa. Ô, Marcelo, queria perguntar pra você e também pro Tupã, como foi o convite, né? Tupã, como você descobriu o Marcelo, se você já trabalhou com ele em algum momento, se já era uma pessoa próxima a você, e como que você recebeu o convite pra trabalhar junto com o Tupanzinho? Não, o Marcelo nós conhecemos há pouco tempo, nós conhecemos ano passado, 2 meses, o Marcelo eu tava como diretor, aí depois ele me chamou, né, pra ser o presidente do Tupã Futebol Clube, e ele como é que é, mas CEO. Falei, Marcelo, nós estamos precisando de você, vamos aí né, pra gente fazer um bom campeonato, pra levar o time aí pra Série A2, cara, nós temos aí bastante tempo aí pra trabalhar juntos aí. Não é fácil, sabe que o futebol é complicado, mas estamos batalhando muito, a cidade está ajudando, está todo mundo empenhado, com o mesmo foco, isso que é o mais importante, para a gente conseguir nosso objetivo aí, que é para levar o time. A gente sabe da dificuldade que nós vamos encontrar, que já estamos encontrando, não é fácil, né? Você dar a cara a tapa, você mostrar que você tem condições de tocar um negócio e muitas pessoas com o pé atrás. Então a gente está fazendo de uma maneira simples, objetiva, com os pés no chão. Vamos pagar todo mundo, vamos trabalhar para isso, para que nós possamos aí fazer um belo campeonato, né, Marcelo? Exatamente. Na verdade, eu venho do mundo corporativo, então sempre fui muito ligado ao futebol, né? Sim. Não profissional, mas o futebol está no DNA, né, do povo brasileiro. Sou corintiano, como eu disse, Tupanzinho, em 1990, né? Vibramos juntos. E esse aspecto, esse viés do mundo corporativo foi o que a gente conversou com o Tupanzinho. Lá, Tupã é uma cidade que tem o futebol como DNA muito forte, sabe? Uma cidade muito participativa. Então ali nós passamos a enxergar onde a gente coloca o dedo assim e fala, aqui sempre tem uma oportunidade. Então tem alguns pontos aí, né, Tupanzinho, que algumas novidades estão por vir, envolvendo a marca Tupanzinho Talismã, né? Então, esse viés do mundo corporativo somado à experiência, à expertise do futebol, do Tupanzinho, junto com toda a equipe de marketing, jurídica, esportiva, porque tem que estar o resultado esportivo também, né? Sim. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com o Tupanzinho aí diariamente. Exatamente. Se vocês puderem falar dessas novidades, né, dentro que vocês podem abrir, né, os spoilers, quais são as novidades que envolvem Tupanzinho, o clube, o Marcelo? Exato. Bom, o Tupanzinho é uma marca, aí falando, falando mais do Tupanzinho presidente, né? Eu tô falando da marca Tupanzinho Talismã.
é um personagem muito querido, Claro. né? Eu acho que ele não tem uma rejeição das demais torcidas, sempre respeitou muito, sempre foi muito aguerrido e essa força de vontade, essa garra, aliás, o hino do Tupã diz isso, né? Luta, garra e determinação. Acho que vem com ele desde lá do início, quando ele começou lá no Tupã. Então, tem algumas ações que a gente vem praticando, né, Tupã? Não só em Tupã, mas em toda a região. Nós estamos aí por lançar a marca de chopp Tupanzinho Talismã, Aí, ó. tá? Em parceria com uma cervejaria lá de Tupã. Sim. Pensa num Também. chopp gostoso. Bom? Um Ah, chopp pai, gostoso. bom. Aí tamo junto. E a fiel Aí, Thiagão, você que Thiago. gosta, Thiagão. É, Eu não bebo, mas o Thiagão... A fiel torcida vai gostar, Com viu? certeza. gostar. Aliás, a gente se compromete, né, Tupã? Assim que lançar, nós vamos trazer aqui Legal. 1 litro de chopp pra vocês. Então do tá Tupanzinho. prometido, então. Tá hein? prometido. Tá nós prometido. vamos- Então fechou, então. Quem não Nós bebe vamos. pode ir presente. Tá bom, tá Presente, ótimo. pô. Deixa guardadinho lá. E Não, aí, não, o quando- Thiago, dá pro Thiagão, né? É, Thiago gosta. Eu bebo e dei uma garrafa pra eles. Pode Nossa. ser, Thiagão. Aí, Fechado. Fechado. é isso aí. Então, assim, tem vários. Esse é um ponto, né, principal. E a choperia também do Tupã, ligado à marca Tupanzinho Talismã. O chopp a gente pretende trazer aqui para São Paulo em breve. É só uma questão de passo a passo para Claro. não precipitar, né? Mas esse é um ponto. E, obviamente, olhando sempre no futebol. E a gente agora, no último dia 5, como o Tupanzinho disse, nós já apresentamos todo o elenco, montamos toda uma... Estamos reestruturando o clube, troca de gramado. Nós vamos ter um gramado lá em Tupã de excelência, tamanho oficial agora, padrão FIFA. A prefeitura também tem nos apoiado muito, o prefeito lá, Renan, o secretário Fabiano. Então, assim, existe um engajamento muito grande de toda a população. Então, tem muita coisa boa por vir e o objetivo, né, Tupanzinho, é subir o time. Então, nós temos um objetivo bem ousado, que foi uma exigência do presidente, né, em 3 anos subir o time 2 divisões. Mas, Marcelo, até entrando nisso, né, se for das novidades, você pretende em algum momento, quem sabe, fazer um amistoso, seja nas categorias de base com o Corinthians, Bigode, legal essa fazer pergunta, alguma hein? ação legal com o clube, de alguma maneira? Porque, claro, não dá pra falar de Tupã, seja a cidade, clube, ou de Tupanzinho, sem falar Corinthians na sequência. Então vocês pretendem em algum momento tentar fazer alguma ação, seja aqui na Neoquímica Arena, seja levar o próprio Masters, que o Tupanzinho falou lá pra Tupã pra jogar, fazer algumas ações nesse sentido? Sim, sem dúvida alguma. O Corinthians faz parte, sem dúvida alguma, da história do nosso presidente Tupanzinho, né? Então, a proximidade, poxa, será um orgulho nosso aqui, né? Uma satisfação se a gente tiver essa oportunidade. Então, esse laço a gente pretende, sem dúvida alguma, estreitar. E aqui, já aproveitando, para demonstrar esse laço, essa é a terceiro uniforme, né? Muito bonito. Do Tupã, mais que isso, é uma camisa comemorativa, tá? Dos 90 anos do Tupã Futebol Clube e também fazendo alusão a 1990. Então você pode ver que tem faz alusão aos 90 anos, né, do clube Tupã e o nosso presidente aqui que fez o gol do título de 1990. Então, já uma homenagem, inclusive a Gaviões, né? Com alguns detalhes aí. Realmente o torcedor corintiano que puder nos prestigiar aqui o nosso ídolo, né? Então, tá aí um pequeno presente para vocês e prometo trazer nossa. as outras duas. Vocês, Tá poxa. louco. Pô, Esse daí obrigado, Tupanzinho. Obrigado, Marcelo. Vocês, Tá pô. doido. De Pô, e vocês. realmente, dá pra ver realmente o que vocês estão falando é verdade, por conta da coloração que vocês falaram, é verdade, né? O Tupã é tricolor, o Tupã é preto, branco e vermelho. E aqui é uma camiseta totalmente, vamos dizer, all black. Tem a imagem, acho que dá pra ver, o pessoal consegue ver, obviamente, a imagem aqui de quando o Tupã marcou o gol contra o São Paulo em 1990. E detalhes em branco. Detalhes em branco. Na parte de trás tem referências também ao
Tupã, obviamente, do Talismã, camisa 9. Então, pô, com certeza uma camiseta que faz alusão ao Corinthians e, como você disse, mira, né, ter essa parceria com o Corinthians. E, pô, que dê tudo certo, que realmente tenha um encontro Corinthians e Tupã aí nas categorias de base, quem sabe num eventual amistoso. Sabemos que vai ter parada pra Copa do Mundo esse ano, de repente rola um amistoso aí no meio, Evento e Tupã, especial. um evento. E, Com certeza. e nós teremos a inauguração do nosso gramado, né? Tá Nós vendo? estamos trocando 100%. O estádio está sendo inteiramente reformado, então tem muita novidade. Pô, será um prazer imenso ter o Corinthians lá em Tupã, né? E o ano passado, eu ia falar o ano passado nós levamos um Master do Corinthians lá. Tá vendo? Você falou do Master, Matheus, nós levamos o Master, 4.500 pessoas, deu 4 toneladas de alimentos. Imagina se faz isso com a equipe Não, profissional do Corinthians. você imagina. É lotação máxima. Virar né? festa. Lotação Não, aí máxima. não tem como. Né? Não, Aí o prefeito vai ter que entrar junto, vai ter que arrumar um jeito O de prefeito segurança. já tem né? um projeto lá de aumento da capacidade do estádio. Aham. E o prefeito é corintiano, né? Corintiano, O Renan Pontelli então. é corintiano. Ô, prefeito, vamos fazer acontecer. Fecha que mim, Tiagão. Vamos fazer acontecer, prefeito. Vamos fazer acontecer esse encontro, esse jogo que vai ser muito mais festivo do que qualquer coisa, né? Entre Corinthians e o Tupã, né? Pra celebrar realmente os 35 anos do título brasileiro, do primeiro título brasileiro. Uma homenagem ao Tupanzinho, que agora é presidente do Tupã. E assim, uma pergunta também que, desculpa até se minha leiguice nisso. O Tupã tá na Copinha atualmente? Chegou a disputar essa Copinha ou não? Não, foi exatamente nesse período de transição Aham. da diretoria antiga, Entendi. o Tupanzinho assumindo, né? Então, lá era a sede, só que aí nós achamos melhor não assumir esse encargo, Então a gente teve o estava convite, assumindo, né? Tudo teve o certinho. convite, era a sede, nós abdicamos no primeiro Até por momento. conta do gramado, né? Que vocês estão Até por conta do gramado, a estruturação, então a gente estava chegando, nós achamos por bem, o nosso objetivo é resgatar a credibilidade do clube, elevar o nome do clube, e a gente achou que entrar numa competição de uma forma não bem estruturada, isso daí poderia atrapalhar todo esse processo de Ao reconstrução. invés de ajudar, Exatamente. Atrapalharia. Mas agora, em 2026, nós vamos disputar a Bezinha, né? O Sub-20, que nós também vamos vir fortes, porque o Sub-20 tem as duas divisões. Então a gente Sim. pretende ascender tanto na Bezinha para A4 quanto no Sub-20 para A1. Então nós temos vários desafios aí. E sem dúvida alguma, para o ano de 2027, a gente pretende se candidatar para ser sede aí entrar forte para disputar a Perfeito. Copinha. E qual que é o calendário do Tupã para 2026? É a Bezinha? É a Copa Paulista? O que vocês vislumbram de competição para 2026? É a Bezinha, que deve começar agora em abril, inclusive Certo. nesse mês agora tem o Conselho Arbitral, que nós vamos participar no dia 22. Deve começar ali dia 20, 21 de abril, então vai até setembro, até a questão da Copa do Mundo, ele vai ajustar. Na Copa Paulista nós não temos ranking, Entendi. então a gente pretende subir para aí em 2027 ter ranking e tentar aí dentro do projeto chegar numa final de Copa Paulista que para vale vaga ascender, em Copa vale do vaga, Brasil. Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série D. Então isso daí, poxa, seria maravilhoso. A gente tem ali bem pé no chão, os nossos objetivos traçados e vai dar tudo certo, sim. Eu acredito que é o melhor caminho, né, Vigli? Eu acho que precisa sonhar, mas também entender, né, cada passinho que Com está certeza. dando, né? E eu queria perguntar pra você agora, Tupã, como que você tá enxergando esse momento, assim, da sua vida? Se você imaginava, em algum momento, estar como presidente do Tupã ou de qualquer outro clube que seja. Matheus, Henrique, nunca. Se eu falar. Que Nunca já, passou pela minha cabeça, né? falar que já vai Não, estar mentindo, né? E o que está acontecendo, né? Acontecendo comigo aí, com o Marcelo, com todos que estão no projeto, né? E a gente pensa muito nos jogadores, né? Você Sim. vê quantos jogadores nós temos ali. Hoje nós temos família ali por trás, né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Pô, são praticamente 30 e pouco, né? Exato. Quantos Agora, nós temos hoje? Então, quer dizer, você mexe com muita gente. Então, é uma responsabilidade imensa, né? Você está à frente de uma equipe com o Tupã, de uma cidade, né? Hoje Tupã tem 70 mil habitantes. Então, você está representando a cidade. cidade Então, você pequena, tem que esse compromisso, essa responsabilidade, né? Hoje, quantos mesmo Tupã nós temos? Hoje, 70? 70 mil habitantes. Nós temos uma meta lá Uhum. que foi traçada, né, com a população, que é o seguinte: nós pretendemos e seremos
o segundo time do interior do estado de São Paulo em número de sócios torcedores. Nossa meta Legal. é atingir 3 mil sócios torcedores. E aí, dentro dos levantamentos que nós fizemos, né, a gente ultrapassaria aí o nosso querido Mirassol, por exemplo, né, ficando atrás apenas de um outro time da Série A1 do Paulista e da Série B do Brasileirão. Quer dizer, já entraríamos aí fortes, ganhando já iniciando com esse título Sim. do interior. E sem dúvida alguma, na Bzinha, na A4, na A3, na A2, nós seremos os primeiros. Isso daí, essa meta nós estamos quase atingindo já. Perfeito. Ô, Marcelo, e você acha assim que a geografia é um pouquinho injusta com o Tupã? Se fosse talvez um pouquinho mais perto de São Paulo, poderia conseguir ter um apelo maior, assim, porque, querendo ou não, é uma cidade de 6 horas e meia de distância de São Sim. Paulo, né? Bem distante. Então, vamos dizer que a geografia foi um pouquinho ingrata aí com o Tupã. Nesse aspecto, sim, mas eu vou colocar para vocês o copo meio cheio, tá? Tá. Isso faz com que a população se mobilize mais. Tá, a população local, porque tá muito distante de São Paulo, porque tá então distante, então tem que ser a população vocês por vocês mesmo. é muito engajado. Por exemplo, lá o costume, a cultura da população, os jogos de sexta-feira à noite. Então, Sim. isso daí nós vamos já, inclusive, passar para a Federação Paulista. Nossos jogos lá em Tupã serão sexta-feira às 8h30 da noite. E é um evento na cidade. Então, essa distância, sim, essa logística, quando a gente acender as divisões e passar a vir mais para cá, pode atrapalhar um pouquinho, mas em contrapartida, olhando pelo lado positivo, há um maior engajamento da população. Eu tenho um amigo meu que ele mora em Pato Branco, no Paraná. E tem o Azures lá, né? E assim, literalmente, quando o Azures joga profissionalmente lá, é um evento. Eu jogo com ele através né, da internet, nós somos companheiros de jogo online. Eu falo, pô, Otávio, o nome dele. Então, um abraço, Otávio, tamo junto, meu irmão. Otávio, vamos jogar? Putz, não dá. Por que não dá? Não, porque eu vou no jogo do Azures. Tipo, pra nós, talvez, fala... Você não vai ver um cara falando, não, eu não consigo jogar porque eu vou no jogo do Juventus da Moca, por exemplo. Você não Só fala que isso. é o evento da evento. cidade, é o Azures jogar. E no caso de vocês vai ser o evento do Tupã. Então as pessoas vão separar, não. Hoje tem jogo do Tupã. Todo mundo vai colocar a sua camiseta e vai ir pro estádio ver o Tupã jogar, né? Exatamente, é isso. Então, esse apelo da população, não, ó, jogos, já vem de muito tempo, né? Jogos de sexta-feira, para que nada atrapalhe. Para que ninguém tenha desculpa, não sábado teve um casamento, domingo teve um aniversário. Não, a pessoa já quer ficar desvinculada, vai lá, sexta, já cumpre a sua obrigação, vamos dizer assim, na sexta-feira, depois fica com o final de semana livre. Então, está sendo uma experiência maravilhosa, além de estar aqui com o meu grande ídolo, realmente, entendeu? De estar participando desse projeto, esse engajamento da população, está muito bom mesmo. Uma experiência, assim, muito, muito rica. E eu acho que pros jogadores é muito legal também isso, né? De você estar muito próximo, assim, da torcida, porque, como vocês disseram, é uma torcida que cobra. A torcida gosta, A torcida gosta. Então, assim, apesar de não ter o apelo do clube grande, como é o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, que seja, mas ainda assim é uma torcida que cobra, uma torcida que tá junto, que quer ver resultado. Eu acho que isso é muito legal, né, Tupanzinho? Acho que você pode relatar também. Você viveu os dois cenários, você viveu de um time grande, como é o Corinthians, mas você também viveu, por exemplo, no América Mineiro, que naquela época não tinha uma expressão tão grande comparada aos outros, né? Com certeza, o Tupã Futebol Clube hoje tem uma torcida apaixonada, né? Então tem que resgatar isso aí, como o Marcelo falou. Trazer o torcedor para dentro do campo, né? Com a família, sócio-torcedor, né, Marcelo? Estamos sócio-torcedor. Começar ali antes umas 6h30, já começar aquele aperitivo pro jogo, né? Que todo mundo gosta, né? Ficar ali, marcar um ponto de encontro, que vai ter, né? Tomar um chopp do Talismã. A choperia ficará anexa ao estádio, numa galeria anexa ao estádio. Unindo o útil ao agradável. Ô, Thiagão, vou pegar o carro e a gente vai pra Tupã, Thiagão. Aí já. Eu sou sócio torcedor, meu pai. É isso aí. E o negócio tá sendo tão gostoso, né? Tão, assim, que nós não... Na vida a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então a gente tem que ter os parceiros, tem que ter os amigos ali, né, Marcelo? A gente tem que correr atrás, faz de tudo. Então é uma coisa gostosa, você faz prazer. E como eu falei, até eu citei o nome os jogadores, cara. Isso aí que a gente tem que levar, né? Você vê, são as famílias, pessoa, o pai me ligando, pô, o tio me ligando, oh, como é que tá aí? Pô, nós vamos aí assistir os jogos, pode ficar tranquilo, nós vamos apoiar, ó, nós vamos ser sócio torcedor. O cara tá ali. E o cara lá do Rio Grande do Sul, né? Então, outro
Belo Horizonte, é de Natal. Então tem bastante jogadores de Todo tudo quanto é lugar. lado, todo lugar. E até perguntando, dos jogadores, assim, tem muitos jogadores da própria cidade de Tupã, Vou tem mudar. alguns jogadores locais também, assim, que ainda tornam mais ainda esse lugar. Como é que vocês estão pensando nesse momento, nesse início de projeto? Nós temos lá praticamente 2 jogadores. Agora, a semana que vem já apresenta mais 3, né? Que nós vamos dar oportunidade mesmo para os jogadores ali da cidade, né? Porque por enquanto nós contratamos só jogadores só de fora. Sim. Para ser. E agora na semana que vem, já falamos com o treinador, né, nós vamos abrir o leque aí para dar oportunidade para esses meninos. Porque tem bastante menino lá, porque já tem projeto lá, né? Aí tem. Porque hoje sub-15, sub-17, a gente não. No começo, agora, nós não estamos meio assim ainda, né, Marcelo? Pra ver se Exato. nós vamos trabalhar Passinho, ou não. passinho, né? Começa Porque a ainda não dá estrutura, profissional, só se o moleque for top mesmo, mas nós não estamos trabalhando aí com a média de idade de 19 até 23 anos ali e 3 acima da idade. Então nós estamos ali bem fazendo as coisas com o pé no chão, pensando direitinho, e na outra semana eu já abri aí essa experiência aí para esses jogadores da cidade, porque tem que ter, né? Porque se não tiver, não Representa quem a representa a cidade, né? cidade. Honrar as origens ali, né? E Não, nosso centroavante passou por aqui, né, Tupanzinho? Que é o Bill. O Bill, É, o Bill, tá no Tupã? Viu, Tá tá no no Tupã. Tupã. Búfalo legal. Bill? O Buffalo Bill. Tá Ele lá é no tu- Tupã. foi ele, gente. Acho que foi ele que se envolveu numa confusão esses dias pra trás, não foi Uhum. ele? Foi ele tava lá num momento de recreação e houve uma confusão com a Isso. torcida do Atlético Pelo amor de Paranaense. Deus. Então, mas nada de grave Não, aconteceu, sim, tava aham. lá e tá com a gente lá, vai Que legal. batalhar lá pelo Tupã, né, Tem que Tupanzinho? correr, E né? tem um Vamos menino lá. não sei se vocês vão conhecer, da base do Corinthians, que até foi inscrito com alcunha de Tupã, né? É o Kaique Dalacqua. Kaique Acho Dalacqua. que talvez a Fê vá conhecer ele, né? Eu e conheço ele desde E ele molequinho. foi inscrito como Tupã, Tupã. né? Na copinha. Quem sabe algum dia ele aparecer por lá também, das caras e jogar pelo Tupã seria uma honra, eu imagino, né? Hoje a gente fala. Ele tá aqui no Corinthians, né? Sim. Já assinou o contrato. Ele é do projeto do amigo nosso lá também. Mas a gente deseja muita sorte pra ele. Mas tá levando um peso, né? Tupanzinho. É, né? exatamente, tá levando um ontem eu peso. tava assistindo o jogo, né? Pô, infelizmente perdeu pro Sim. Guarani ontem, né? Mas não é fácil não, né? Não é fácil. E é carregar, foi o que eu falei, carregar o nome. Tá carregando o nome da cidade, assim como você carregou lá atrás, ele também tá carregando o nome. E isso é uma responsabilidade, Vigliotti. Porque o seu nome é o nome da cidade onde você nasceu. Você tá literalmente carregando a sua cidade. É uma responsabilidade. É uma resposta das grandes, mas teve um que já honrou muito, que foi o Tupanzinho. Pior ainda, mais responsa ainda pra ele. Agora que o Tupã consiga na base e no profissional subindo também representar, seja no Corinthians e também Não, seja no futebol Corinthians. afora, né? Seja no Corinthians. Não sendo contra o Corinthians, pode ser no Tupã, no Corinthians ou no mundo afora. Na Europa, quem sabe, Tupã no mundo já Já vai. Já pensou? pensou? Tá, Nossa. mano, você ia ser o Ipiranga. Você ia carregar o nome do bairro do Ipiranga. Qual que é o seu bairro, Matheus? Vila Cisper. Nossa, Emelino Tá vendo assim? Matarazzo. Emelino Ué, Matarazzo. Emelino Matarazzo. Tá vendo? Tupã conhece Bessa. Tupã não conhece Ipiranga. Olha, você está falando de distância, que vê Tupã a Mirassol dá 180 km, 180 km, acho que 200 km até Rio Preto ali. distante aí. É distante. É que nós estamos acostumados a andar, né? Corre pra cá, pra lá, viaja demais. E você é de lá, Marcelo? Ou você é de Sou São de Paulo? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Inclusive, posso colocar uma pitadinha Por aí favor. no início da conversa de vocês? O São Paulo caiu, sim. Aí, Porque um dos clubes prejudicados com a queda do São Paulo foi o Comercial de Ribeirão Preto. Sim. Que ele tinha subido, aí pro São Paulo poder não cair, criaram a divisão A1 e A2. Pronto. E aí o Comercial Tiagão, ficou na 2. confirmando o que a gente tava conversando. Tiagão falou Então, exatamente eu isso. vivenciei como Ribeirão Pretano essa história. É isso. E o come fogo lá pega fogo, né? O Pega fogo, pega fogo. Mas o maior lá é o Comercial. comercial. Tem jeito. Comercialinho, É o Marcelo. maior, o maior de Ribeirão Preto é o comercial e acabou. Não tem o que Exatamente. fazer, exatamente. Pô, que legal trocar esse papo com vocês, tocar esse papo com você também, Tupanzinho. Obrigado. Um ídolo da história do Corinthians e agora, né, um presidente do Tupã. Com certeza um clube muito simpático, né, que vai cair na graça do povo, né, o Vigliotti. Vai cair na graça do povo, já caiu na graça Claro. do torcedor corintiano com essa Aqui grande ficou fácil. homenagem aí Ficou pro fácil. torcedor corintiano, né, em referência ao primeiro Brasileirão. Mas agradecer ao Marcelo, principalmente, ao Tupanzinho, por Pô, esse papo, obrigado, por essa cara. entrevista que foi muito importante.
E Obrigado. é isso, né, Matheus? Um papo isso. que deu pra ouvir de Corinthians, de base, de idolatria, De e Tupã. Tupã e de muito mais aí do futebol atual e das antigas, né? Exatamente. Acessem lá o nosso site. Perfeito. Eu posso Torcedor deixar o Corinthians. número de vocês? Aqui, Pode. Da Claro, pô. choperia? Sem Vou deixar o dúvida número aqui alguma. da choperia. Você quiser adquirir o seu chopp do Tupanzinho Talismã, eu vou passar o número aqui, tá? DDD 11, dito 9, obviamente, sempre tem. 1465 3892. DDD 11 914 65 3892. Vai estar aparecendo na tela aí pra você também adquirir o seu chopp Tupanzinho Talismã. E aí, E a camisa também. Nosso Essa nosso Instagram. Nós Por favor. estamos estruturando, as coisas aconteceram muito rapidamente. Nosso Instagram, Tupã FC Oficial, né? E nosso site lá, que tem uma página muito bonita. Perfeito. Viu? Já Então, deixei o follow aqui no Deixa, Tupã deixa Oficial. o follow e peça o seu chopp Tupanzinho Talismã. Talismã. Novamente, Tupanzinho, muito obrigado pelo papo, muito obrigado, Marcelo, Muito obrigado. por esclarecerem tudo. E é uma honra receber vocês dois aqui. E Tupanzinho não preciso nem Obrigado, falar, né? eu- O ídolo do Corinthians. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje falando de Corinthians, falando de Tupã, né? Falando as coisas que aconteceu. É gostoso nessa resenha. Sim. Passou tão rápido, né? Foi só 10 minutos só? Uá, é bom demais, isso é louco. Contar história é bom, né? Muito bom. Tem muita gente que às vezes confunde, né? Pô, falar de Tupã, da onde nasceu. Às vezes o cara fala, pô, você nasceu onde? Pô, você veio da onde? Tupã. Ah, é o Tupãzinho. Então, ó, legal o nome da cidade. Então é bom isso. demais. Aí agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Henrique, obrigado, Matheus, obrigado por tudo aí, o Thiagão aí, o pessoal todo aí. Tamo junto, é nóis. Muito obrigado também, viu, Obrigado. Marcelo? Um abraço. Obrigado Tamo vocês, viu? Tamo junto. Tamo junto. Vigli, meu parceiro, muito obrigado por essa entrevista. Por essa entrevista, na verdade, que seja a primeira de muitas, viu, meu parceiro? Com certeza, a primeira de muitas. Agradecer novamente ao Tupãzinho e ao Marcelo. Agradecer a você também, Matheus, por essa ajuda, por essa tabelinha que saiu perfeita. Só faltou o título brasileiro no final pra ficar perfeito igual foi do Tupãzinho, né? Esses dias eu joguei um futebol, eu com o Vigliotti, o nosso time perdeu de 8-0. A gente não conseguiu fazer um gol sequer. Deu pra ver que no futebol não deu certo. o Mas Vigliotti. na palavra Mas que sai. Aqui deu certo. né? Deu Aqui certo, que é o que E interessa. E é isso que importa. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam do começo ao fim essa entrevista com o Tupanzinho. Tem outras entrevistas aqui também no canal da Central do Timão, então acessa aí, tem uma playlist exclusiva pra isso. Então vai estar lá, entrevista exclusiva Central do Timão. Então acessa lá e veja todas as outras entrevistas que nós temos. Acesse o nosso site também, www.centraldotimão.com.br ou todas as nossas redes sociais, @Central do Timão. Tamo junto, vamos junto comigo, daquele jeitão que a gente sabe finalizar, o Vai Corinthians clássico. Vamos junto aí também, o Vai Corinthians. Vamos lá, Thiagão. 3, 2, 1 e... Vai, Corinthians!